Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais um pouquinho de bom dia, gente! Criei ontem meu canal no YouTube, tô mega, hiper, ultra, blaster, power feliz. Já tenho 6 seguidores. Gente, olha, pode parecer pouco, mas pra mim o que eu interpreto? Caraca, 6 pessoas quiseram me ouvir. Então é como se eu estivesse dando uma palestra para 6 pessoas. Então, assim, como eu já aprendi, não despreze pequenos começos, né? Então, assim, eu tô muito feliz, porque eu sempre quis gravar. Na verdade, essa ideia de ter um canal no YouTube, ó, ela começou há muito tempo. E quem instalou esse desejo no meu coração foi o meu marido. Lá, quando eu morava lá no Goiás ainda, eu lembro que ele falava assim: amor, você gosta de se comunicar, por que você não abre um canal no YouTube e tal? Mas, né, a cabeça da gente cria tantas minhocas, tantas histórias, coloca tantos medos, tanta coisa, e eu fui deixando pra lá. Mas ontem eu senti vontade e assim, eu fiquei impressionada porque assim, eu tenho muito. Pensa numa pessoa anti-tecnologia, é a Juliana. Pois é, eu não entendo muito de tecnologia, sou péssima, vou ser bem realista. Assim, pra tecnologia, eu acho que é porque não é uma coisa que me interessa tanto. Aí eu acho que eu não sou curiosa pra aprender, essas coisas assim, sabe? Geralmente eu aprendo o que me interessa, né? E aí eu sempre colocava tipo assim, ai, mas é muito difícil, até criar o canal, não sei o que. Gente, é incrível, quando desinstalou assim, quando instalou na minha cabeça essa vontade, rapidinho fui lá. Eu fui lá e deu tudo certo. Já tem lá meus vídeos, esse também, vou colocar lá, e é isso. Mas vamos lá. Eu senti hoje muita vontade. Eu senti muita vontade de falar sobre esse assunto. O bate-papo hoje é sobre isso aí. Medo de receber notícias ruins, né? Medo de receber uma má notícia o tempo todo. Você já sentiu isso? Tipo assim, tá tudo bem na sua vida. Tá tudo em paz, você tá alegre, você tá se divertindo. Mas de repente você sente aquele medo, tipo assim, ai, tá tudo bem, mas dá aquela coisa ruim, parecendo assim, aquele medo, tipo assim, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Será que... Já sentiu isso alguma vez? E aí, gente, eu senti muita vontade hoje de compartilhar isso com vocês. Eu falei assim, pode ser que essa experiência minha possa de alguma forma tocar o coração de vocês. Pode ser que de alguma forma possa auxiliar vocês a, a lidar com esse medo, né? Quem não conhece, quem é novo por aqui e não conhece, tô suando, tá calor aqui. Quem não conhece a minha história, eu agora dia 17, agora dia 17 desse mês, né? Faltam alguns dias só, vai fazer 20 anos que minha mãe faleceu. Né? Minha mãe faleceu exatamente com a minha idade. Gente, eu tenho 39 anos. Minha mãe faleceu com a minha idade. Minha mãe viveu muito pouco, muito pouco. Eu tinha 19 quando ela faleceu e agora vai fazer 20 anos, né? Agora daqui uma semana que ela faleceu. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito doente, sabe? Se eu não me engano, eu acho que foi desde sempre, mas eu acho que ela começou a ficar ruim mesmo, foi desde os 16 anos, e que ela começou a fazer cirurgias, né? Eu acho que, se eu não me engano, a primeira cirurgia dela acho que foi aos 16 anos, se eu não estou enganada. E aí, nesse período de vida dela, desses 39 anos de vida, a minha mãe, gente, ela fez 27 cirurgias. É muita cirurgia. Tinha ano que ela fazia, às vezes, 2 cirurgias no mesmo ano. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, gente, eu nunca esqueço. É uma cena que ela é muito viva na minha mente, que tipo assim, é como se estivesse acontecendo agora. É incrível que como que acontece com a gente fica gravado, né? Eu lembro até o nome do hospital. Eu lembro que ela estava internada no hospital que chamava Hospital São Silvestre, lá em Goiânia. Nem sei se existe esse hospital mais. E eu lembro que eu não podia entrar, porque eu tinha só 5 anos de idade. E eu lembro que eu queria ver minha mãe. Imagina, uma criança longe da mãe, fica desesperada pra ver a mãe, né? E eu queria ver minha mãe e não podia. E eu lembro que me levaram, não sei se foi meu pai, se foi minha tia, eu não lembro. Eu sei que me levaram lá pro hospital, lá do lado de fora. E o hospital lá era de andares,
vai ver que nem era tão grande, mas na minha cabeça de criança era como que se o hospital fosse gigantesco. E eu lembro de ver a minha mãe pela janela. E pela janela, aí eu lembro que ela me deu tchau. E eu ficava olhando pela minha janela e dentro de mim, inconformada, porque eu queria estar perto dela. E dentro de mim, gente, de verdade, eu sempre tinha muito medo. Eu lembro assim, pode ser que talvez antes dessa época, pode ser que tenha acontecido outros episódios e que eu senti medo da minha mãe morrer. Mas o que eu lembro, assim, muito claramente, que eu tenho consciência, foi aos 5 anos. Meu Deus, eu lembro que naquele dia, e eu dentro de mim ficava assim, meu Deus, será que minha mãe vai morrer? Eu mesma com 5 anos de idade. Então, assim, era muito medo que eu sentia. Era muito medo. Vocês não têm noção. E a minha mãe também sentia muito medo de morrer e deixar a gente pequenininha, né? Eu lembro dela falar, ai meu Deus, não deixa eu morrer com essas meninas pequenas, né? Ela falava, meu Deus, não deixa eu morrer, deixar essas meninas crianças, né? E eu sou grata, porque ainda bem, né, que pelo menos eu tinha 19 anos, já não era uma criança. Só que, tipo assim, gente, de verdade, podia ser hoje, eu com 40. Eu acho que nenhum filho está preparado psicologicamente, emocionalmente para poder perder uma mãe. Por quê? Porque Deus não fez a gente para perder. Deus fez a gente para poder ficar junto o resto da vida. Então, por isso que é algo que a gente nunca vai se conformar, é algo que a gente sempre vai doer. A realidade é essa. Por quê? Porque Deus não criou a gente para passar por isso. Deus criou a gente para viver eternamente. Então, a gente nunca está preparado. Só que eu agradeço porque pelo menos eu já estava, por assim dizer, adulta. Tudo bem que 19 anos pra mim foi muito pouco. Mas, gente, desde então, eu lembro que, tipo, o primeiro episódio foi aos 5 anos, né, que eu falei desse medo. Mas, assim, eu lembro de eu adolescente, de eu ir pra escola, e aí eu lembro que eu ficava assim, ai, meu Deus do céu, será que minha mãe vai ser internada? Ai, meu Deus, será que ela vai fazer cirurgia? Ai, meu Deus do céu, será que vai receber notícia de que ela vai morrer? Então, era um medo muito grande que eu sentia dentro de mim. Então, era o tempo todo como que se eu tivesse aquele estado de alerta. E eu lembro de eu sair da escola e ficar com aquele pensamento, será que ela vai estar em casa? Será que ela recebeu alta? Será que ela morreu? Então era um medo muito grande que eu sentia dentro de mim. E aí depois, infelizmente, né, quando eu tinha 17 anos, a minha avó faleceu, que foi um baque muito grande, que eu era muito próxima à minha avó, eu e minha avó, meu Deus do céu. Pra mim, a perda da minha avó foi, tipo assim, devastadora. E aí depois, passou pouco tempo, a minha mãe faleceu, e aí pouco tempo depois o meu avô faleceu. Ou seja, eu falo assim que as principais pessoas, por assim dizer, que tipo assim, que tava ali no meu, tipo assim, que estavam sempre em volta de mim, né, que eu morava com a minha avó, minha mãe, meu avô, então assim, foi muito baque. E aí o que aconteceu comigo? Eu senti, o que eu percebo? Que o tempo todo, eu fiquei em estado de alerta. É como que se o meu corpo tivesse estado de alerta, tipo assim, eu não posso descansar, porque eu não posso relaxar, porque a qualquer momento o telefone pode tocar e eu receber uma notícia ruim de que alguém morreu. E, gente, de verdade, eu não sei se você que tá assistindo aí sente isso, mas é uma coisa muito louca, porque, tipo assim, tá tudo bem, mas de repente vem aquele sentimento de medo, sabe? Aquele medo, assim, que você fala assim, caraca, do nada, tipo assim, eu tô tão bem, não tá acontecendo nada, por que vem esse medo? Esses dias eu vi até uma frase que foi até a psicóloga, né, que eu tava fazendo terapia, falou pra mim. Ela falou assim, Juliana, eu quero que você grave essa frase também, que fala assim, ó. A infância é uma terra em que você pisa a vida inteira. Vou até repetir. A infância é uma terra aonde você pisa a vida inteira. E é a mais pura verdade, gente. Tudo que nós passamos na nossa infância molda quem nós somos hoje. Então, assim, eu tenho plena consciência de que todos esses comportamentos, esses medos, eu sei que vieram de lá. Eu tenho essa consciência
de que veio de lá. E aí eu fiz muitas terapias, né? Na verdade, ó, eu comecei a buscar terapia desde os meus 18 anos de idade. Então já são o quê? 21 anos que eu busco ajuda, eu sempre busquei terapia, psicólogo, terapeuta, todos os tipos, eu já passei por vários, né? Nesse período da minha vida, eu já passei por 2 psiquiatras, né? Em 2 momentos que eu precisei, né? E hoje eu não faço mais tratamento com psiquiatra, mas eu já fiz. E no momento que eu precisei foi muito importante. Sou grata, inclusive, pela medicação, porque no momento em que eu passei pelo desafio, a medicação, ela não resolveu o problema, porque remédio a gente sabe que não resolve, mas ele me deu força para poder me organizar, por assim dizer, porque no momento do desafio, às vezes, tava tão... até o meu último psiquiatra mesmo que eu passei, eu nunca esqueço que ele pegou e falou pra mim assim, aí eu contei o que tinha acontecido, né, e tudo, aí ele pegou e falou assim, Juliana, qualquer pessoa... Quando eu contei, né, o que estava acontecendo no momento, aí ele falou assim, qualquer pessoa, inclusive eu, estaria tão ruim quanto você passando por um desafio desse. Ele falou assim, então para de querer, tipo assim, tá bem o tempo todo, porque às vezes a gente passa por desafios que realmente precisa de um auxílio, de uma medicação. E aí foi muito bom, eu fiz tratamento, aí ele mesmo, né, ele falou, ó, agora você tá bem, vamos tirar a medicação e tudo, beleza. Mas tá, o ponto que eu quero chegar... É que mesmo eu buscando ajuda de psiquiatra, de psicólogo, de terapia, eu sinto que de vez em quando, não é sempre, hoje diminuiu absurdamente, diminuiu tanto que hoje eu consigo falar, você pode ver, hoje eu consigo falar ixi, enrola na língua, falar claramente sobre o assunto de uma forma leve, né? Então eu percebo que é algo que, de certa forma, encontrou um lugarzinho aqui dentro de mim, assim, que tá lidando, né? Só que tem momentos que eu percebo que eu fico, às vezes, com um estado de alerta, tipo assim, aquele medo de receber notícias. E aí, gente, agora entra a parte que eu mais senti vontade de falar pra vocês. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de muita fé. O lado espiritual pra mim sempre foi algo muito importante. Pra mim, assim, é o lado mais importante da minha vida. E eu tava essa semana lendo uma passagem que eu senti, assim, que Deus tava falando pra mim assim, filha, estou com você. Então, assim, se você, assim como eu, às vezes tem esses momentos de se sentir medo de receber notícia ruim, vai acontecer alguma coisa aí desesperada. Aí olha só pra você ver. A passagem que eu tava lendo tá aqui em Isaías. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isaías 51, o versículo 13, a parte B. Fala assim, ó. Você estava sempre apavorado. Ó, tô com a Bíblia aqui, tá? Você estava sempre apavorado o dia inteiro por causa da fúria do opressor, como se ele pudesse destruí-lo. Onde está agora a fúria do opressor? Gente, quando eu li isso aqui, claro que aqui, se vocês forem ler, né, o contexto, Deus estava falando para os israelitas que estavam, para eles não ficarem com medo dos babilônios, porque os babilônios era como que se fosse, né, uma nação muito grande. Então Deus falou para eles assim, ó, você estava sempre apavorado o dia inteiro por causa da fúria do opressor, como se ele pudesse destruí-lo. Onde está agora a fúria do opressor? Então é como se Deus estivesse falando assim, olha, vocês não precisam de ficar com medo, vocês não precisam de ficar com medo, porque eles não podem fazer nada contra vocês. É como se Deus falasse, olha, eu sou maior que vocês, independente do que acontecer, eu tô aqui. E aí, quando eu li, gente, isso tocou muito meu coração, foi como que se Deus tivesse falado pra mim assim, Juliana, você não precisa mais de ficar o tempo todo nesse estado de alerta, né, nesse medo, tipo assim, esse tempo todo de que vai acontecer uma coisa ruim, que igual, depois eu vou deixar salva, quem entrou aqui agora na live, depois vocês podem ver o começo, porque que eu tô falando sobre isso aí. Bom dia, gente, tá mandando bom dia, bom dia. E aí foi como se Deus falasse assim, tá, o opressor aqui tá referindo-se à Babilônia, mas eu interpretei pra minha parte, pra minha mente emocional, como se Deus falasse assim, Juliana, você tá com medo
de algo ruim acontecer com você, mas você tem eu do meu lado. Ainda que aconteça algo ruim, eu vou estar aqui do seu lado. Não é lindo isso? E aí, eu encontrei um outro versículo que foi no Salmo 112, o 7. Olha só. Não terá medo de más notícias. Seu coração é firme, confia em Jeová. Não terá medo de más notícias. Seu coração é firme, confia em Jeová. Então, eu senti aqui também, quando eu li, tipo Deus me acalmando. Porque, como eu falei pra vocês, eu já fiz inúmeras terapias com... Bom dia, Bel! Terapias pra poder, tipo, parar com esse medo de ficar em estado de alerta, medo de receber uma notícia ruim. Mas elas me ajudaram, mas não totalmente. E eu acho, olha, eu tô falando a minha opinião, tá? A minha opinião. Pode ser que eu mude no decorrer do tempo, que a gente muda de ideia, de opinião. Mas o que eu percebo é que, de verdade, gente, se eu não basear a minha confiança, a minha tranquilidade em Jeová, eu acho que em mais nada. Porque, tipo assim, eu já busquei tanto. Eu já busquei tantas respostas pra não ficar nesse estado de alerta, e de vez em quando ele volta. Então eu percebo que, tipo assim, que eu faço terapia, quando eu passo por terapia, mas aí de vez em quando volta esses medos. E eu acho que aceitar que mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, eu vou sentir esse medo, eu acho que vai... Menina, tá calor aqui, hein? Depois eu ligo ali. Eu não sei, eu acho que vai me fazer melhor, vai me fazer bem, assim. Confiar. E nesse período todo, igual como eu falei pra vocês, todas as perdas, né, que eu tive, em todas elas, da minha mãe, da minha avó, do meu avô e outras também que eu não citei aqui, em todas elas Deus me sustentou. E nenhuma delas Deus me abandonou. Então é como se Deus falasse assim, minha filha... Se acontecer qualquer coisa ruim, se você receber uma notícia ruim, de repente, eu vou estar do seu lado também pra cuidar de você. Então, assim, pelo menos pra mim, isso foi, assim, fortalecedor demais, assim. Me ajudou a me tranquilizar. E de certa forma, foi como se Deus falasse assim pra mim, assim, Juliana... Relaxa, filhinha. Acalma esse coração seu, porque é muito ruim quando a gente tá em estado de alerta, né? Graças a Deus, esses dias, assim, em estado de alerta eu não tenho ficado. Mas de vez em quando volta, sabe? Eu percebo que dependendo da época, assim, eu percebo que volta esse estado de alerta. Por isso que ler isso, fortalecer a minha fé, é o que me dá ânimo pra poder lidar. Então, gente, eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu já conversei com várias pessoas que falaram pra mim assim, eu também sinto isso. Inclusive, tem aqui a Bebel. Bel, você aqui colocou assim, ó. Bel enviou uma solicitação pra participar do seu vídeo ao vivo. Você quer participar da live, Só fala sim ou não, porque eu nunca coloquei ninguém assim, eu não lembro se eu já coloquei. Se sim, se você quiser falar alguma coisa, você fala aí que eu coloco aqui. Se eu vou conseguir, já é outra história. Mas é isso, gente. De qualquer forma, era isso que eu senti muita vontade. Eu já acordei e eu falei assim, eu vou falar sobre... Ah, tá. Então acho que você apertou alguma coisa errada aí, né, Bel? Não, é o que apareceu aqui pra mim. A Bel pediu pra participar do meu vídeo ao vivo. Eu falei, ela tá querendo participar, ela tá querendo aparecer também aqui. Outro dia que você quiser aparecer, você fala, tá? Mas eu amei falar. Eu espero de alguma forma que alguma... Ah, e outra coisa que eu quero... Outra coisa, talvez, assim, que eu quero deixar bem claro pra vocês. Tudo que eu falei aqui, pelo amor de Deus, gente, eu não estou desincentivando vocês a buscarem ajuda médica, né, de psiquiatra, de psicólogo, pelo contrário. Eu sou super adepta, já contei aqui o meu relato pra vocês. Não é isso. O que eu quero mostrar pra vocês é que eu percebo que a minha ajuda maior, mais elevada, no alto nível, eu vejo que é de Jeová, porque é nele que eu encontro mais tranquilidade mesmo pra
pra lidar com esses sentimentos, tá? Eu quis ressalvar, porque senão às vezes alguém vai assistir, ela vai falar assim, então eu não vou fazer terapia, nem vou no psiquiatra, porque a Juliana disse que se eu buscar Jeová e tá tudo resolvido. Não é bem assim, claro que Jeová é a fonte principal, mas tem casos que a gente precisa mesmo de buscar ajuda, né? E eu sou a apoiadora número 1 de buscar ajuda emocional. Mas é só isso mesmo que eu quis deixar bem ressaltado. E para você que quiser ler de novo o texto, foi Isaías 51, 13, a parte B, e Salmos 112, o versículo 7. Lindo, não terá medo de más notícias. Seu coração é firme e confie em Jeová. E é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído para acalmar um pouquinho seu coração, aliviar. E eu acho legal também quando eu compartilho, igual eu quis compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, porque eu percebo assim que às vezes pode acontecer identificação de alguma forma, né? Às vezes você fala, nossa, olha, eu me identifiquei com isso aqui. E aí talvez pode te dar alguma luz, assim, que a gente é muito de identificação, né? Mas é isso. Amei estar aqui com vocês. Obrigada pra vocês que estão aqui até agora. Bel, Jane, que entraram. As outras meninas que entraram também. Muito obrigada. E eu vou deixar salva pra vocês assistirem. E vou colocar lá no meu canal no YouTube. Porque agora eu tô chique. Eu tenho um canal no YouTube. Meu Deus, tá me achando. Por favor, eu quero ter 5 trilhões de seguidores lá no YouTube. Só 5 trilhões. E aí vocês compartilham com as amigas. Um beijo pra vocês, viu? Muito obrigada pela atenção. E agora eu vou fazer um monte de coisas que eu tenho ali pra fazer, tá? Beijo, 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 beijo. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Um dia maravilhoso, iluminado, abençoado. Beijo. Eu que agradeço. Um coraçãozinho pra você, viu, Bel? Beijo.